Você já pensou como seria viver em um mundo onde não existe morte, não existe dor ou, quem sabe, até mesmo despedidas? A Bíblia diz que no começo da história humana existia uma árvore que era especial, lá no Jardim do Éden. E essa árvore era chamada a Árvore da Vida. Quem tivesse acesso a ela viveria para sempre. Mas o pecado, infelizmente, fechou esse caminho. E a grande pergunta que ficou é: será que ainda existe esperança para nós? No programa de hoje, você vai descobrir algo que é extraordinário. Jesus prometeu que os vencedores terão outra vez acesso à árvore da vida. A cruz de Cristo é a responsável por ter aberto esse caminho de volta para casa. Fique comigo, porque hoje você vai descobrir como essa promessa pode transformar a sua esperança e o seu futuro. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga, seja muito bem-vindo você também, você que por acaso estava zapeando aí, passou pela TV Novo Tempo e disse: não, eu vou ver que negócio é esse, que programa é esse? Deixa eu me apresentar, sou Robson Menezes, esse é o seu programa Está Escrito, onde a gente vai à Palavra de Deus para extrair sentido, propósito, significado para a nossa existência, esperança também, diante dos muitos problemas que a gente enfrenta. E eu vou te dizer uma coisa, hoje eu queria te falar de um presente. Você gosta de ganhar presente? Se você gosta, você tem que ficar até o final, porque hoje eu vou falar do maior presente que você já ganhou na sua vida, que você nunca poderia ter imaginado ganhar algo melhor. Se quer saber mais, então fica comigo aqui, que já já você vai descobrir que presente é esse. Mas antes, me deixe falar aqui contigo sobre a revista Esperança, a Cura do Pecado. Essa revista, ela vai te ajudar a entender a maneira pela qual Deus tem conduzido a sua história. Às vezes a gente questiona, né? Será que Deus sabe o melhor mesmo? Será que Ele faz o melhor para a minha vida, para a minha família? Será que o que eu estou enfrentando, essas dificuldades, esses problemas, de fato tem a direção de Deus na minha história? Deixa eu te dizer, tem aqui, por exemplo, dentro de todos os capítulos, você vai encontrar um aqui que é o fim do pecado. A página é a página 54, lição 8. Aqui você vai perceber como Deus está conduzindo a nossa história no contexto de dor, de problema, de provação, para levar ao fim dela o futuro que a gente não consegue nem imaginar. Então saiba, tudo que você está passando nessa vida, de alguma forma te prepara para esse futuro que Deus já reservou para você. Você quer saber mais como você pode confiar na presença, na onipotência e na providência de Deus? Então faz o seguinte, entre em contato agora mesmo com a gente, mandando uma mensagem no WhatsApp 12 98244 4449, ou se você quiser falar com alguém aqui, você só ligar no telefone 12 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você ligar aqui, você vai falar com alguém da Novo Tempo, que vai te dizer o que você precisa fazer para receber, sem custo nenhum, a sua revista, tá bem? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Antes, chegou o quadro Responde aí, Pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Tem gente bem curiosa e diz assim: pastor, eu fico doido, ansioso para saber qual que é a pergunta que você vai responder. Então, olha, vamos matar a sua curiosidade aí. Dani, pode colocar aqui na tela. A pergunta de hoje é: se o mundo está no final, o que devo fazer para ser salvo? As pessoas têm, né, essa sensação de que a gente está caminhando, né, para o final. Será? Provavelmente sim. A Bíblia nos diz que isso está muito perto de acontecer. Mas antes de responder essa pergunta, que é muito importante, eu tenho que fazer um convite aqui, que é muito especial para você que está acompanhando aqui o programa Está Escrito. O nosso maior objetivo aqui, a nossa maior alegria é ajudar você a encontrar propósito, sentido na sua caminhada. E a revista A Cura do Pecado é um estudo bíblico que vai ajudar você
a entender de forma muito clara o plano da salvação que está revelado na Bíblia. Então, se você quer receber esse material na sua casa, sem custo nenhum, é só você entrar em contato com a gente. Se você quer falar com alguém, é você ligar. Você tem que ligar aqui no número 0, operadora 12 21 27 31 21. Se você é mais assim, tecnológico, gosta de resolver pela internet, então manda uma mensagem no nosso WhatsApp 12 98244 4449, tá? Você vai mandar, vai receber um link, vai preencher, falando com alguém ou preenchendo ali o link, você vai dizer assim, ó, é o pastor Robson Menezes, tem um monte de Robson por aqui, viu, na Novo Tempo, é o Robson Menezes, do programa Está Escrito. Ele falou que eu podia pedir a revista sem custo nenhum, A Cura do Pecado, a gente vai mandar aí para você sem custo nenhum, tá? Agora vamos pensar aqui um pouquinho na pergunta que chegou, né? Muitas vezes as pessoas pensam, ao olharem para o mundo e dizer assim, olha, alguma coisa não está muito bem. E é a sensação que você tem? Especialmente no contexto que a gente está vivendo, né? Com guerra, um monte de guerra pipocando, um monte de lugar, crise econômica, crise sanitária, violência, instabilidade do mercado. E aí surge uma pergunta, será que a gente está ou não diante do fim do mundo? E se a gente está vivendo a iminência do fim do mundo, o que eu preciso fazer para ser salvo? A Bíblia vai responder isso de maneira muito clara. É só você ir comigo à Bíblia, livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, o verso 8 e o verso 9. Diz assim, porque pela graça sois salvos, preste atenção, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos entender isso aqui, ó. A salvação não é algo que a gente conquista pelo nosso próprio esforço. Ela é um presente de Deus que foi oferecido para você através de Jesus Cristo. Então, isso aqui significa que uma pergunta que você deve fazer não é a seguinte, ó, o que eu preciso fazer para merecer a salvação? A pergunta certa tinha que ser outra, o que Deus já fez por mim? Você vê como que isso aqui muda totalmente o foco? A resposta da Bíblia, ela é simples, mas ela também é poderosa. A Bíblia vai dizer o seguinte, ó, Jesus morreu na cruz para salvar você. É por isso que lá em Romanos 10, o verso 9, a Bíblia diz assim, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e no seu coração você acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Percebe? Com a boca confessar, se você crer, você vai ser salvo. Então, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, nesse exato momento, algo aconteceu. Nesse momento, Jesus vai dar a você a possibilidade de viver a experiência, começar a experimentar um novo nascimento. É isso que vai aparecer lá no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 5. Diz assim João, capítulo 3, o verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui significa que o Espírito Santo, ele começa uma transformação aqui interior. A vida, ela começa a mudar, os valores começam a mudar, o coração começa a refletir o caráter de Jesus. A Bíblia vai dizer que isso daqui é o fruto do Espírito. Já ouviu falar o que é isso? Lá em Gálatas 5, verso 22 e 23, você vai encontrar exatamente a definição do que é o fruto do Espírito. Diz literalmente assim, mas o fruto do Espírito é, preste atenção, são 9 características. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Veja, essas características indicam que a mudança, ela não acontece porque a pessoa tenta se salvar pelo seu próprio esforço, pelas suas obras, mas porque agora Deus está operando dentro dela. Então, se você quer entender melhor esse plano extraordinário da salvação, eu quero lembrar você que esse estudo bíblico aqui, a cura do pecado, vai te ajudar a entender de maneira muito simples, clara, a graça de Deus atuando na sua vida. Então, se você quer receber esse material, você é só ligar agora mesmo para a Escola Bíblica no número 0, operadora 12 21 27 31 21, ou
Se você prefere, manda uma mensagem no WhatsApp 12 98244 4449. E eu tenho certeza que quando você receber esse estudo, a sua percepção de tudo vai mudar para melhor. Vou entrar no tema de hoje e fazendo aqui um gancho, né, com a pergunta e o tema de hoje. Talvez enquanto você estava ouvindo aqui a resposta para a pergunta, tenha surgido uma outra pergunta aí dentro do seu coração, né? Se a salvação é um presente de Deus, se Jesus veio realmente ao mundo para me salvar, então qual é o futuro que Deus está preparando para mim? Eu confio nele. Qual é o futuro que Ele está preparando para a minha vida? Quando a gente olha para o mundo, às vezes o cenário ele vai trazer desesperança. Por quê? Tem medo espalhado por aí, insegurança, sofrimento, muitas pessoas se despedindo. E dentro desse contexto, dentro de tudo isso, a gente fica se questionando, será que existe de fato esperança para um futuro melhor para a humanidade? A Bíblia vai responder essa pergunta de uma forma assim muito surpreendente. Na verdade, ela vai dizer que a história do mundo, ela não está caminhando para o caos final. Pelo contrário, ela está caminhando para a restauração extraordinária que Deus vai fazer. E é exatamente isso agora que a gente vai estudar dentro do programa Está Escrito. Nessa série aqui, Promessas de Deus, a gente está vendo como Deus tem trabalhado na nossa vida. Nos muitos programas que a gente já percorreu aqui nos últimos meses, a gente está descobrindo uma coisa assim extraordinária, que a Bíblia não é um livro antigo, não é um livro de histórias do passado. Pelo contrário, a Bíblia é um livro de promessas vivas, promessas que continuam ainda sustentando a nossa fé e também trazendo esperança para milhões de pessoas. Se você perdeu, algum dos programas anteriores, aí é só você fazer o seguinte, você vai assistir com mais calma, você vai entrar no nosso canal lá no YouTube, que é o @estaescritoNT, você vai assistir outra vez, você vai assistir se não assistiu ainda, vai compartilhar com seus amigos, com seus familiares, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar a entender com mais profundidade os planos de Deus dentro da Bíblia. E hoje, a gente vai olhar para uma promessa que é muito extraordinária, ela aparece lá no último livro da Bíblia. Que promessa é essa? Então vamos volta agora para o início da história da humanidade. Essa promessa que a gente vai analisar hoje, ela fala sobre vida eterna, ela fala sobre restauração, ela fala sobre o caminho de volta para casa. Se a humanidade está perdida, existe um caminho. Onde é que esse caminho aparece? No livro do Apocalipse, você vai encontrar Jesus fazendo uma declaração impressionante. Olha o que ele diz, Apocalipse 2, o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, preste atenção, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que promessa fantástica. Hoje a gente vai descobrir o significado dessa promessa e por que ela é importante, por que ela pode mudar a maneira como você enxerga o futuro. Então vamos começar? Como é que a gente pode começar estudando essa promessa? A primeira coisa que salta no texto é a vitória que está presente aí dentro do Apocalipse. Essa palavra, ela vai aparecer várias vezes nas mensagens de Jesus. Ele sempre desafia, chama você a vencer. Não é uma vez. Isso aqui não é um detalhe. É um chamado que vai aparecer várias vezes em todo o livro. Jesus ele vai dizer assim muitas vezes, ao que vencer. Vários versos. Capítulo 2, o verso 7. Capítulo 2, o verso 11. O verso 17. O verso 26. Lá no capítulo 3 vai aparecer mais 3 vezes. Capítulo 5, o verso 12 e o verso 21. E aqui então tem uma pergunta. O que significa vencer? Veja, porque quando a gente olha para o mundo, parece que está acontecendo exatamente o contrário, não é? Tem um momento que a gente percebe claramente que o mal está vencendo, que as pessoas boas estão sofrendo, que a injustiça ela está avançando e a gente perde a fé, a gente perde a esperança. A gente até questiona, será que vale a pena eu ainda continuar sendo fiel? Tem tanta gente ruim que está prosperando. Mas quando você vai no Apocalipse, ele reconhece que iriam acontecer momentos assim. Olha só, por exemplo, Apocalipse 13, o verso 7. Aqui no Apocalipse 13, o verso 7, você vai encontrar o Apocalipse falando que foi dado a um poder profano
que é chamado de besta, foi dado para esse poder não apenas o fato de lutar contra o povo de Deus, contra os santos. Foi dado para esse poder a possibilidade de vencê-los. Isso aqui é impressionante, porque em alguns momentos da história, parece que o mal ele está na frente, ele está ganhando a batalha. Mas o Apocalipse vai deixar claro que essa vitória ela é temporária, entenda isso. No final da história, a cena é outra. Olha só o que diz Apocalipse 17, o verso 14. Apocalipse 17 diz: o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você entende a mensagem final? A vitória lá no contexto final não vai ser do pecado, não vai ser da besta, não vai ser do dragão, não vai ser do diabo. A vitória pertence a Cristo. E aqui a gente precisa olhar com mais detalhes aqui nessa verdade espiritual que é extraordinária. A Bíblia vai ensinar que o cristão, ele não vence sozinho. Você não está lutando sozinho. A sua vitória, a minha vitória, ela está ligada à vitória de Jesus. Não vencemos como Jesus venceu, vencemos porque Ele venceu. É exatamente isso que está na primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Olha só que interessante o que diz aqui o apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 5, o verso 4. Ele diz assim: esta é a vitória que vence o mundo. Preste atenção. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Ou seja, vencer na Bíblia não significa que você nunca vai cair, que vai enfrentar dificuldades, que você nunca vai passar por problemas. Vencer tem um outro contexto. Significa que você está ligado a Cristo. Ainda que você esteja passando por uma jornada muito difícil. Porque no final da história, todos aqueles que estão com o Cordeiro vão participar da vitória do Cordeiro. Mais importante do que você lutar é você estar com aquele que vence. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele fez uma promessa extraordinária para os vencedores. Uma promessa que vai agora nos levar de volta ao contexto da Bíblia. Ele diz assim: ao vencedor eu vou dar o direito de vocês comerem da árvore da vida. Mas para você entender assim, com um pouquinho mais de profundidade essa promessa, a gente precisa voltar para o início da história humana. A gente precisa voltar para o Jardim do Éden. E é isso o que a gente vai fazer agora. Essa promessa da árvore da vida está valendo para você e para mim? Então vamos voltar lá ao começo da Bíblia. Porque quando Jesus fala da árvore da vida, lá no Apocalipse, ele está querendo que a gente volte lá para o Jardim do Éden. Você já parou para pensar nisso? A história da humanidade começa em um jardim e ela vai terminar em um jardim que está restaurado. Nós vivemos entre dois jardins. E lá em Gênesis 2, o verso 9, a Bíblia vai dizer que Deus colocou uma árvore bem no meio do jardim. Essa árvore representava uma coisa muito extraordinária. Ela representava a vida plena, a vida eterna, a comunhão com o próprio Deus. E foi diante desse contexto que tudo mudou de repente e mudou para pior a história humana. O pecado, ele entrou no mundo. Com o pecado, vieram a dor, a separação, a morte. E é por isso que lá em Gênesis 3, 24, você vai encontrar Deus colocando dois querubins que tinham uma espada. A Bíblia usa uma linguagem estranha, uma espada flamejante. A gente não sabe o que é isso, mas eram seres poderosos que estavam guardando o acesso à árvore da vida. Esse acesso foi fechado. E desde aquele momento, algo aconteceu assim muito triste dentro do coração humano. Essa sensação de perda. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa maneira, mas o vazio que muita gente sente hoje está associado a essa busca constante por sentido, por felicidade, algo que venha satisfazer a nossa alma. Isso tudo está relacionado ao acesso que nos foi negado à árvore da vida. É mais ou menos como se dentro de você tivesse assim uma saudade enorme da eternidade, uma lembrança
de que você foi criado para algo muito maior do que essa vida pode oferecer. Essa vida que é tão tóxica por causa do sofrimento. Mas tem uma boa notícia para você. Deus nunca abandonou o seu plano. Qual é o plano de Deus? Durante toda a Bíblia, toda a Escritura, você vai encontrar uma promessa silenciosa. Ela vai voltar vez ou outra ali, que é o caminho à árvore da vida vai ser reaberto. E quando nós chegamos ao último livro da Bíblia, quase no final, lá no último capítulo, você vai encontrar de novo a árvore da vida. E lá no Apocalipse 22, o verso 14, você vai encontrar a promessa: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Você consegue entender a beleza dessa promessa? Aquilo que foi perdido no Éden, Deus promete restaurar no final da história. E aqui tem uma pergunta muito decisiva. Como que esse caminho foi reaberto? Como o ser humano agora pode ter acesso novamente à árvore da vida? A resposta que a Bíblia nos oferece vai nos levar a um lugar muito específico. A resposta nos leva à cruz de Cristo. Quando a gente entende que a cruz abriu outra vez o acesso ao caminho da árvore da vida, você agora é tocado por uma outra questão aqui dentro do coração, uma questão profunda. O que a promessa do acesso à árvore da vida pode significar para mim hoje? Porque falar sobre a eternidade é uma coisa muito distante, é uma coisa abstrata, você não consegue pegar, você não consegue ver, você não consegue perceber direito. Mas a verdade é que essa promessa, ela vai exatamente na essência das coisas mais importantes e profundas da história humana. Ela vai tocar nas nossas perdas, nos nossos medos, as perguntas, as incertezas sobre o futuro. E é justamente aqui que a mensagem do Evangelho vai deixar de ser uma doutrina para se tornar uma esperança viva dentro do coração humano. E aí a gente precisa entender qual é o caminho de volta para a vida. E eu quero agora trazer essa promessa para dentro da sua realidade. Porque quando a gente fala sobre a árvore da vida, nós não estamos falando de um símbolo do passado ou de um detalhe do futuro. A gente está falando de uma esperança que é a mais importante, que vai atender às necessidades mais profundas do nosso coração. Então pensa aqui comigo um pouquinho. Por que a gente nunca sente medo da morte? Por que as pessoas nunca têm isso? Mas pastor, eu tenho medo da morte. Claro, você e muita gente tem. E por que a gente tem medo da morte então? Você já perdeu alguém? Eu faço muitos funerais. Muitos mesmo. No ano de 2024 foram 36 funerais. Eu vi tanta gente se despedindo com lágrimas. A sensação é, para todos que se despedem, que a vida passou rápido demais. E a gente tem uma coisa que diz assim, a gente não deveria terminar assim. Por que a gente tem isso? Eclesiastes 3:11 responde. Diz lá que Deus colocou a eternidade dentro do coração humano. Então isso aqui significa que a gente foi criado para algo muito maior do que essa vida aqui é capaz de oferecer. Então no fundo da alma, você tem um desejo de viver para sempre. Você tem o sonho de poder reencontrar as pessoas que você perdeu. Mas ao mesmo tempo que a gente não consegue voltar sozinho para esse lugar, que é o paraíso, nenhuma riqueza da terra é capaz de nos dar esse acesso. Nenhuma conquista que você acumulou ao longo da vida é capaz de te dar o poder de voltar para lá. Não tem nenhuma filosofia que pode curar esse vazio da alma. E é por isso que a Bíblia é tão poderosa, porque ela vai oferecer o que ninguém mais pode oferecer, um caminho para a vida eterna. Lá na cruz, Jesus fez algo que era extraordinário. Ele tomou sobre si a consequência do pecado que nos separava de Deus. E porque Ele ressuscitou, Ele abriu outra vez a porta da eternidade. É por isso que lá em João 11, o verso 25, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, voltará a viver. Você consegue entender a força dessa promessa? A esperança cristã não é apenas viver melhor aqui, é saber que a sua história não termina no túmulo, ela termina diante da árvore da vida. E quando alguém entende isso, as coisas mudam.
A pessoa começa a perceber que a decisão mais importante da vida não é financeira, não é profissional, não é social. A decisão mais importante é você estar com Cristo, é você estar ligado com Ele, porque somente Ele pode te conduzir de volta para casa. Talvez enquanto você estava estudando aqui comigo essa promessa, alguma coisa aí tocou aí do seu passado. Talvez você esteja enfrentando aí uma fase difícil, preocupação dentro de casa, com a família, um filho que talvez tomou um caminho errado. Está pensando no seu casamento aí? Está desesperado? Não tem mais amor, não tem mais diálogo, as coisas não são mais como antes. Você está enfrentando um problema de saúde, você perdeu a esperança, o seu coração se tornou duro. Deixa eu te dizer, tem noites que a gente deita com a cabeça no travesseiro, mas o coração não descansa. A mente fica pensando, sabe? A gente fica tentando encontrar uma solução, tentando entender o futuro. E às vezes, diante do silêncio dessa hora, surge uma pergunta muito humana. Qual que é o sentido de tudo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? A promessa de hoje, ela vai responder exatamente essa pergunta. A Bíblia diz que a história da nossa vida não termina no sofrimento, não termina na perda, não termina na morte. Deus preparou algo que é muito maior para aqueles que confiam nele. Ele prometeu um dia que os vencedores vão poder ter acesso à árvore da vida. Isso significa que Deus está preparando um futuro onde não vai mais haver despedidas, não vai haver mais doença, não vai ter mais razão para a gente chorar. Um lugar que a vida vai ser plena, vai ser restaurada, vai ser eterna. Isso não sou eu que promete, não é nenhuma religião, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Só que essa promessa não começa lá no futuro. Ela começa quando alguém decide caminhar com Jesus hoje. Porque quando Cristo entra no coração, alguma coisa muda de repente. Surge esperança, você começa a sentir paz. A gente não tem como explicar, mas a gente percebe que Deus está conduzindo a nossa história. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, preocupado, carregando peso que ninguém vê. Mas hoje Deus está fazendo um convite muito simples para você. Vá até Jesus, confie nele, entregue sua vida nas mãos dele. Porque quando uma pessoa caminha com Jesus, ela descobre que o futuro está seguro nas mãos de Deus. E as mãos de Deus não tremem, elas não vacilam, elas podem nos levar de volta para casa. E quando a gente entende isso, tudo fica diferente. Quer entregar sua vida nas mãos de Deus? Me permita orar com você então. Senhor, estamos aqui te buscando em oração porque precisamos experimentar esse milagre extraordinário dentro do coração. Muda a nossa perspectiva, que a gente encontre paz em Cristo, mesmo em meio a tantos problemas. Dá uma bênção especial para esse amigo, essa amiga querida, que ele se levante pelo poder de Jesus para enfrentar uma nova realidade hoje. Eu te peço isso, em nome dele. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e a gente se encontra aqui no seu programa Está Escrito.